Siga o comunicador de sua preferência na Rádio MediaCast. O Twitter do Paulinho é @blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio MediaCast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do MediaCast Esporte Clube. Hoje, dia 8 de abril de 2013. Hoje com muitos assuntos a serem tratados aqui na Rádio MediaCast, rodada do Campeonato Paulista. José Maria Marim, hein? Cada vez mais com o pescoço na guilhotina. E você pode participar. Participe aqui do MediaCast Sport Clube pelo Twitter, @Rádio MediaCast, Rádio MediaCast. Você deixa aqui suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários, nos ajuda, né? Como sempre, com a pauta do programa, como faz aqui o Igor Munarim, o Nelmo Prates, o Vitor Mancha, todos presentes aqui na programação da Rádio MediaCast. Participe também pelo telefone. O telefone é o 3042-7415. 3042-7415, lembrando sempre, é o código 11. Você pode entrar também pelo Skype Blog do Paulinho. Entrou no Skype Blog do Paulinho, quer falar com a gente, é só entrar aqui ao vivo e você participa do MediaCast Esporte Clube. Bom, falamos agora de José Maria Marim, e a situação do José Maria Marim está cada vez mais difícil na CBF, hein? Já não basta o baixinho Romário que tem atirado bastante, com razão, evidentemente, como deputado, nos desmandos de José Maria Marim, não só em seus discursos na Câmara. Recentemente o Romário esteve na CBF com o Ivo Herzog, entregou aquele abaixo-assinado, né, que foi feito pela internet, com mais de 50 mil assinaturas pedindo, né, a saída de José Maria Marim. E agora o fogo vem do lado do fenômeno. Ronaldo passou também publicamente a dizer o que pensa, ou talvez o que querem que ele pense, de José Maria Marim. Que o Ronaldo, a gente sabe muito bem, é muito amigo do André Sanches, né? Então, não é impossível que ele esteja fazendo o jogo de quem não quer o Marim na CBF, não por motivos nobres, mas por motivos políticos. E o Ronaldo deu algumas entrevistas, disse que não veria nenhum problema em ter a mudança da gestão na CBF, que o José Maria Marim tem que ser mais transparente. Ocorre que ele também, na mesma entrevista, disse que prefere, que não tem nenhum problema, que até apoiaria, né, o André Sanches, o ex-presidente do Corinthians, como presidente da CBF. O que, digamos, não é lá muito coerente com o discurso de transparência. Igor Munarim diz aqui: você se lembra da matéria da Placar de Janeiro de 1996 que tinha o título Piratas da TV? Eu lembro, inclusive recebi por e-mail. Eu gostaria até, acho que foi você mesmo, Igor, que mandou para mim, se você pudesse reenviar, porque eu gostaria de publicar no blog. É uma matéria que trata sobre jornalistas que faziam picaretagem em 1996, jornalistas da Band. É o DNA, né? É o DNA já oriundo. A gente sabe muito bem como que funcionam as coisas na direção de jornalismo da Band. Igor, a gente tá falando aqui do Marim, e o Marim foi desmascarado, como a gente já previa, né? Com relação a o amistoso que ele disse que seria o amistoso com renda destinada ao garoto Kevin. E não é verdade, né? A Folha de São Paulo publicou hoje, o blog do Paulinho já tinha informado no dia 3. O amistoso do Brasil com a Bolívia já estava marcado já há algum tempo. Aliás, a Folha até não informou muito corretamente com relação às datas. A Federação Boliviana procurava o Marim há cerca de um ano para fechar esse amistoso com renda revertida aos campeões sul-americanos da Bolívia, o maior título da história da Bolívia, de 1963. E a CBF pulava fora, não interessava para a CBF, aliás, um jogo para a Bolívia não interessa para ninguém. Essa é a grande verdade, a não ser que tenha muito dinheiro envolvido, e que não era o caso. E quando surgiu a história do garoto Kevin, aí sim o Marim viu interesse não financeiro, mas político. Falou, todo mundo falando mal de mim, agora eu vou me dar bem. Eu vou lá, vou dizer que fui um benemérito, vou fazer
um amistoso, vou dizer que a renda é toda pro Kevin, e foi o que ele fez aqui, achando que não ia ter repercussão, porque ele estava falando esse negócio do amistoso num programa chamado Encontro de Craques da Band Esportes. Um programa que, de fato, nem sempre tem a repercussão, até porque o apresentador não ajuda. Mas a gente fala do apresentador, é aquele Beto Saad, que ficou devendo dinheiro para o São Paulo de camarote e tudo mais, e que digamos, bastante agraciado com a diretoria do Corinthians em diversos sentidos. E ele estava nesse programa, foi até ajudado pelo Saad, e ele, para poder se promover no programa Encontro de Craques, soltou essa pérola. Não, 100% da renda para o Kevin. Só que a repercussão foi muito grande, chegou na Bolívia, saiu em todos os jornais, e ele não tinha mais como voltar atrás na mentira. Começou a ser pressionado pela Federação Boliviana, pelo governo da Bolívia, e não teve como esconder no dia do amistoso. Nem foi tocado no nome do menino Kevin, não houve um minuto de silêncio, diferente do que a Rede Globo falou, que o minuto de silêncio tinha sido pro Kevin, não foi pro presidente do Strongest, que tinha falecido, e a própria família, né, do Kevin boicotou o amistoso, avisada 2 dias antes só, hein? Às pressas, para poder ver se encobria a mentira do Marinho. A família do Kevin recusou, porque falou assim, tudo bem, vocês estão convidando a gente agora? Quanto que é? Quanto que nós vamos receber da renda? Eles não sabiam falar, porque não tinham como dizer, porque já estava acertada a transferência dos valores da arrecadação para os atletas de 1963. Quer dizer, mais uma situação constrangedora para o José Maria Marinho, entre tantas, né, que nortearam sua vida desde o seu ingresso na política em São Paulo, com declarações e discursos pró-ditadura, depois a sua gestão na Federação Paulista de Futebol, uma gestão horrorosa, quem leu o livro A República do Apito, do Euclides Zamperetti Fiore, sabe bem como foi a atuação do Marinho no período, e também agora na CBF, em que ele até tentou disfarçar um pouquinho, mas quem já conhecia o seu passado não deixou passar batida, não deixou que as pessoas fossem enganadas. O Igor tem mais uma tuitada dele aqui dizendo que o Jobson foi detido por desacato à autoridade e voltou para a delegacia em São Caetano. E é verdade, né? E na sexta-feira nós demos uma informação aqui na Rádio MediaCast que o São Caetano não estava deixando o Jobson jogar porque ele teve uma recaída naquela patologia que todo mundo já sabe que ele tem. Ele teve uma recaída, o São Caetano não permitia que ele pudesse atuar, né? Que ele pudesse atuar com medo do antidoping. E o Jobson, em menos de um mês, foi detido 2 vezes. Uma por agredir a esposa e agora por desacato à autoridade. Ele estava num veículo, dirigido por uma pessoa não habilitada. Imagina-se o que eles não devam ter aprontado ou talvez que iriam aprontar. E tivemos também, nesse final de semana, a inauguração da nova Fonte Nova. E olha que coisa interessante, né? O pessoal tirou o Morumbi da Copa com a alegação de que o Morumbi era um estádio problemático, até era, né? Tinha que fazer algumas reformas, mas o principal ponto que o pessoal apontava no Morumbi como defeito do estádio do Morumbi seriam os pontos cegos. O Morumbi tem ponto cego, tem lugar que não dá para ver o jogo, e foi constatado na Fonte Nova 6.000 pontos cegos. 6.000 pontos cegos num estádio que acaba de ser inaugurado para a Copa do Mundo, construído pelo Odebrecht. 6.000 pontos cegos. Uma coisa que ficou interessante nesse estádio da Fonte Nova foi ver como que os jogadores vão comemorar gol lá no estádio, né? Eles saem correndo, sobem a escadinha e abraçam o torcedor. Eu acho que aquele cantinho, o pessoal descobriu agora que o jogador vai lá comemorar, vai ser o mais caro, vai ter disputa a soco para sentar naquele lugar. Triste ficou a situação do Bahia, né? Embora a gente esteja falando do estádio, é também uma situação triste, o Bahia que já tem problemas administrativos há tanto tempo, né? A torcida tenta retirar do cargo os mesmos o mesmo grupo, né, que está lá
já há tanto tempo. O Bahia, que tinha perdido no último jogo da Fonte Nova, antes da reforma, pelo menos de forma honrosa, né? Por 6-5, por vitória, dessa vez tomou uma 5-1. 5-1 realmente é inexplicável, ocasionou a queda do treinador do Bahia, e é um resultado que vai ficar para a história, sem dúvida nenhuma, para a história do confronto, né, entre as equipes e também do estádio da Fonte Nova. E o Ronaldo, a gente falou agora do Ronaldo que está atacando o José Maria Marim, e o Ronaldo, depois de tanto tempo, até de ter negado que o Ronaldo é o seguinte, o Ronaldo falou para toda a imprensa, deixou vazar que ele seria o dono da empresa Nine, a empresa que aqui no Brasil tem se demonstrado poderosa, né, com a aquisição dos principais nomes do esporte nacional, também alguns artistas. A empresa Nine, que o blog do Paulinho comprovou há algum tempo atrás, que o Ronaldo não tem o nome em nenhum documento da empresa, não assina documento algum. O contrato social da empresa Nine tem como proprietária a WPP, que é uma empresa muito grande, né, do exterior, uma empresa inglesa, e o outro sócio é a Ogilvy e Mather Brasil Comunicação Limitada. Essa empresa tem também como proprietária a WPP, ou seja, a WPP é dona de tudo, colocou a Ogilvy exatamente para poder virar limitada. Ocorre que essa Ogilvy esteve envolvida em 2 CPIs, e nas 2 CPIs que investigaram o Marcos Valério. Ela teve problemas com... O principal problema dela foi na CPI dos Correios, com notas fajutas, entre outras coisas, né? Ela cobrava um valor, retornava o valor para o Marcos Valério através de outra empresa. Então, essa é a empresa que é a verdadeira dona da Nine. O Ronaldo, a gente sempre afirmou, o Ronaldo não passava ou de laranja ou de funcionário da empresa, para que a credibilidade que a mídia sempre lhe deu pudesse facilitar os negócios, ou até impedir que esse passado da empresa que está junto com a WPP pudesse dificultar algum tipo de negociação. Até porque as negociações grandes, evidentemente, são verificadas, né? E o senhor Ronaldo declarou no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: viajo terça-feira, vou estudar e trabalhar no grupo WPP, o mesmo grupo que ele tinha negado ser o parceiro dele quando surgiu a informação divulgada no blog do Paulinho. Preciso melhorar muito meu inglês, que é bem caído. Até dá para conversar, mas para entrevistas e discursos não dá. Bom, quem tiver alguma dúvida, basta acessar o blog do Paulinho, tá lá a documentação pertinente. Chega aqui ao Twitter o nosso amigo Besouro Suco, hein? Besouro Suco sempre participando aqui da Rádio MediaCast. E aí, grande Paulinho, salve, tô na escuta. É isso aí, Besouro, estamos aqui aguardando as suas perguntas, hein? E bom, tivemos rodada ontem, já vamos falar, Besouro chegou aqui a hora de Campeonato Paulista. Vamos falar da rodada do Campeonato Paulista rapidamente, até porque não tem muito o que falar, né? São jogos terríveis, com muito pouca participação de público, campeonato que não empolga, não só o Campeonato Paulista, como também os outros campeonatos regionais do país. Por falar nisso, antes de falar aqui do Paulistão, eu tenho uma ideia muito interessante que eu li hoje no Lance, do Benja, e eu acho que seria realmente, não seria difícil de aplicar. As finais do Campeonato Carioca serão realizadas na cidade de Volta Redonda, porque no Rio de Janeiro não tem estádio. O Engenhão, a gente já sabe o que aconteceu, né? Aquela incompetência toda que fez o Engenhão ficar fora do circuito. O Maracanã ainda está em reforma, então querem fazer tudo em Volta Redonda. O Ben já deu uma ideia, Volta Redonda fica a 130 km de São Paulo. O estádio do Pacaembu, a cidade de São Paulo tem muitos torcedores do Flamengo e muitos torcedores das equipes cariocas. O Benja falou que as finais poderiam, quem sabe, ser disputadas no estádio do Pacaembu. Seria interessante porque atrairia um grande número de torcedores cariocas em São Paulo que não tem a possibilidade de viajar para o Rio de Janeiro, e também seria muito bom para marketing e também para que a televisão, né, inclusive para transmissão
do Rio de Janeiro pudesse elevar um pouco a audiência, inclusive a Rede Globo, que é a que vai transmitir. Então, na minha opinião, eu acho que seria uma ideia interessante, porque em Volta Redonda não se sabe, até pelo que vem apresentando o público do Campeonato Carioca, se vai ter a lotação que se espera, ou se tiver também não é um estádio muito grande. O Pacaembu é praticamente certeza de estádio cheio. O próprio Botafogo fez uma final de Copa São Paulo de Júniors aqui e encheu o estádio do Pacaembu. Eu acho que a torcida do Flamengo, com o tamanho que tem e outras torcidas poderiam sim ocasionar, até o público de São Paulo de repente poderia ir assistir, se tivesse num preço acessível, os jogos no Pacaembu. Eu acho uma ideia interessante, até porque não tem muito a perder, né? Não tem muito a perder. Jogar em Volta Redonda, eu acho muito melhor jogar no estádio do Pacaembu. Bom, a rodada do Campeonato Paulista começou no dia 3 de abril. 3 de abril, com o jogo de 15 de Piracicaba 2, Bragantino 0. 15 de Piracicaba 2, Bragantino 0. 15 permaneceu numa posição intermediária com 19 pontos, né? E o Bragantino com 24 pontos ainda tem remotas chances de classificação. Bragantino que luta com Penapolense, luta com Linense. Penapolense tem 27 pontos, Bragantino e Linense 24, faltando poucas rodadas. O Ituano empatou com o União Barbarense em 0-0 no estádio Novelli Júnior. Ituano que luta desesperadamente para não cair, tem 14 pontos, né? Ituano que está muito perto aqui do Mirassol. O Mirassol tem 15, Atlético Sorocaba 16, são as equipes que estão lutando aqui na zona de baixo. O União Barbarense também, situação complicadíssima, com 13 pontos. Depois tivemos Santos empatando com o São Caetano em 1-1, o jogo que o Robinho fez aquele golaço, né? Mas o Santos voltou a jogar mal, o Santos não jogou bem. São Caetano é uma equipe que não deveria dificultar a vida do Santos. São Caetano tem apenas 12 pontos ganhos. O Santos, que seria a equipe mais motivada entre os grandes do Campeonato Paulista, porque o Santos pode ser tetracampeão paulista, não vem demonstrando essa empolgação no campeonato, embora esteja com 33 pontos, ocupando a 4ª colocação. Depois a rodada foi complementada no sábado e domingo. Sábado tivemos Penapolense 3, Guarani 0. Triste a situação do Guarani de Campinas, hein? Guarani de Campinas de tanta tradição, tantas glórias, né? Que não só venceu o Campeonato Brasileiro de 78, foi para finais, né, de Campeonato Paulista. Bragantino, que sempre foi formador de jogadores, né? O Guarani nunca precisou gastar muito para formar grandes equipes, muito pelo contrário, né? A equipe de Campinas, a equipe do Guarani sempre foi muito boa. Olha só, tô sendo avisado aqui pelo ouvinte que eu disse que o Robinho fez um golaço. Evidentemente não é o Robinho, né? Evidentemente é o Neymar. Falo do Neymar que precisa, eu agradeço aqui ao ouvinte, falo do Neymar que realmente precisa centrar um pouco mais a cabeça no futebol, né? A gente não se sabe se o Neymar está sendo prejudicado pelo que anda fazendo fora de campo, nem é nada muito grave, a questão de realmente estar focado mais em querer fazer anúncio, ou então nas baladinhas que costuma frequentar, ou talvez esteja com a cabeça já pensando mais na Europa, esteja desmotivado na equipe do Santos. Besouro Sul, Paulinho, pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de médicos e o Brasil investindo em estádios de futebol. Fico triste. Besouro, eu também fico. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, ele tem que ter como investir nas duas coisas. Tanto em hospitais, como também em eventos grandiosos como a Copa do Mundo. O grande problema do Brasil é que nos dois investimentos há um exagerado índice de corrupção. E isso é o que dificulta realmente. Se o Brasil construísse estádios e tudo o que fosse feito no entorno, com relação a legado, com relação a, por exemplo, qual é o legado que vai ter um estádio no Amazonas? Nenhum. Agora, se o Brasil realmente agisse com profissionalismo e com a gestão de gente que seja qualificada para poder investir
nesses eventos, não deixando para a última hora como está sendo feito, não mascarando o investimento público como foi mascarado a princípio, né? Agora está sendo escancarado. Se tivéssemos pessoas sérias cuidando da gestão da Copa do Mundo no Brasil, não teria nenhum problema o Brasil fazer. O problema é que está na mão de gente que não é séria. Está na mão de um José Maria Marinho, esteve na mão de um Ricardo Teixeira e de outros governantes mais. Bom, finalizando aqui a rodada do Campeonato Paulista, o Linense venceu o Oeste por 3-1, Linense 24 pontos, ainda tem remotas chances de entrar no G8, né? O Linense aqui que venceu o Oeste de Itápolis. O Oeste de Itápolis está aqui na zona intermediária com 19 pontos. O Mojimirim venceu o Paulista por 2-0. Mojimirim que faz ótima campanha no Paulistão, hein? Mojimirim tem 33 pontos, se beneficiou com a derrota da Ponte Preta, ficou próximo da Ponte Preta. Ponte Preta que tem 34 pontos, né? Ponte Preta que perdeu boa chance de vencer o Palmeiras em Campinas, já que o Palmeiras, entre os grandes, não é o time mais qualificado. No domingo, tivemos a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo por 2-0. Corinthians que entrou com seu time reserva, São Bernardo que é o time que foi beneficiado pelo ex-presidente Lula, né? São Bernardo que mesmo campeão da segunda divisão conseguiu uma vaga na Copa do Brasil, tirando vaga de equipes da primeira, numa mudança de campeonato estranha, né? Bem estranha, uma mudança de regulamento estranha. O Corinthians teve uma grande atuação do Romarinho. Romarinho que vem se colocando agora na mesma posição dos armadores da equipe, talvez para disputar, porque está vendo que no ataque o Corinthians dificilmente vai ter lugar para o Romarinho, com o Pato jogando, com o Guerreiro jogando, tem muita gente no ataque, Jorge Henrique, Sheik, eu acho que o Romarinho pode se colocar mesmo ali no meio de campo, fazendo uma função de uma ligação de ataque um pouco mais rápida, né? O Corinthians tem muitos bons passadores no meio de campo, mas o Romarinho é um jogador mais de infiltração. Igor Munarim, fale da morte da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que é uma figura controversa, né, no mundo, né? Tem muita gente, ela de fato com a mão de ferro que ela era conhecida, né, conhecida como a Dama de Ferro, ela foi muito importante para o crescimento da Inglaterra, para o crescimento de todo o Reino Unido, mas ela foi para o restante dos países do mundo, ela criou problemas, né? Ela não foi de fato uma grande humanitária, como podemos dizer, mas ela, para a Inglaterra, até que no período dela funcionou bem. Quem não tem boas lembranças da Margaret Thatcher, até por motivos óbvios, é o povo argentino, né? O povo argentino que a Margaret Thatcher não teve a menor realmente. Que estou recebendo aqui uma mensagem do leitor também, dizendo que foi no governo dela que a violência do futebol acabou, realmente. Foi muito bem lembrado, ela foi muito boa pro futebol, na época dos hooligans, né? Ela realmente tirou as equipes inglesas dos campeonatos europeus, puniu os clubes, puniu os torcedores, e foi muito importante realmente para que o futebol inglês chegasse no estágio atual. Hoje você vai assistir um jogo na Inglaterra, não tem alambrado, não tem nada. Se você invadir o campo, o seu clube é punido severamente. É algo que estão tentando fazer aqui no Brasil. Vamos ver se vai conseguir mudar a cultura do povo brasileiro, né? Acho que só realmente com gente que tenha um pouco de moral, né, com relação com essa gente que está na CBF, não vai conseguir, certamente não vai conseguir introduzir na cultura do brasileiro a questão de que a violência pode prejudicar não só ao semelhante, como também ao clube, né, como também ao clube que vai mandar o jogo. Besouro Suco, o Jobson foi parar no Chilindró de novo, a gente já tinha falado dessa notícia, realmente ele não tem nada de anjo, como diz o Besouro Suco. A Ponte Preta perdeu para o Palmeiras, aqui continuando o Campeonato Paulista. Ponte Preta perdeu de 2-1 para a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras que teve um bom resultado. Esse menino Leandro, empolgado, né, fez o gol da seleção brasileira um dia antes e fez o gol do Palmeiras menos de 24 horas depois. Realmente é um jogador a ser observado. O Palmeiras está tentando contratar. A gente já vai falar já
sobre isso. E finalizando aqui a rodada do Paulistão, São Paulo venceu o Botafogo por 3-1, não jogou bem, foi beneficiado com algumas expulsões da equipe do Botafogo, e o Atlético Sorocaba venceu o Mirassol por 3-2. Bom, voltando a falar aqui do assunto Corinthians, recebemos a informação durante a semana, uma informação que precisa ser apurada pela diretoria do Corinthians, uma informação realmente complicada, de que o diretor cultural do Corinthians, o Flávio Ferrari Júnior, ele estaria cobrando para realizar eventos no departamento cultural do Corinthians. O departamento cultural que foi criado para que o anfiteatro do Corinthians recebesse shows, recebesse peças de teatro e tudo mais. A pessoa que entrou em contato com o blog do Paulinho disse o seguinte: para entrar lá tem que pagar por hora. Aliás, tem que pagar por fora. O cara, o Ferrari, quer ganhar até nos ingressos. Aí ele pegou o rádio dele, ligou aqui no Viva Voz, para a gente poder escutar, falando com um outro empresário. E ele falou, não, pode falar, fica tranquilo, ele vai segurar a fonte. Aí o cara diz assim, olha, ele cobrou de mim 15% mais 10% dos ingressos. A grande verdade é o seguinte, não é a primeira denúncia que a gente recebe do seu Flávio Ferrari. Seu Flávio Ferrari, que é parente do assessor de imprensa do Palmeiras, o Fernando Melo. E o senhor Flávio Ferrari, que quando foi conduzido ao cargo que não é remunerado, cargo não remunerado de diretor cultural do Corinthians, se encontrava desempregado, fora do mercado, e hoje vem ostentando, digamos, um padrão de vida que é um tanto quanto estranho para quem não recebe remuneração. Ele vem aparecendo com alguns veículos, vem aparecendo em jantares que normalmente não são do seu padrão de vida. Pois é, recebemos também, depois de tanto falar, né, de Gaviões da Fiel, depois de tanto falar de violência nos estádios, um desabafo aqui de um torcedor do Corinthians que esteve no estádio do Pacaembu assistindo o Corinthians com o São Bernardo, né? E ele não esteve no estádio do Pacaembu, ele pegou o metrô junto com o pessoal que esteve no estádio do Pacaembu. O nome dele é Luiz Gabriel. Eu vou ler o desabafo desse torcedor e vocês vão entender bem como funcionam as coisas com essas torcidas organizadas. Ele diz aqui: boa noite, Paulinho. Antes de tudo, gostaria de saber se me permite esse espaço do teu blog para que eu possa fazer um desabafo. Desabafo tal de uma situação que aconteceu comigo hoje, com a torcida do Corinthians nessa tarde de domingo. Estava indo encontrar uma amiga que chegou em São Paulo mês passado, que vai passar a morar aqui junto com 2 amigas. Pensei em apresentar a cidade, mostrar alguns pontos para que elas pudessem se sentir mais à vontade na nossa querida Terra da Garoa. Planejei em começar pela nossa grandiosa Avenida Paulista, na querida Augusta e no charme da Oscar Freire. Encontrei minha amiga e suas amigas na Estação Pinheiros. Enquanto aguardava o metrô, percebi um tumulto, uma gritaria e nos vindo escada abaixo. Logo reconheci que era do meu Corinthians, time que tanto amo, que cresci assistindo jogos e estive acompanhando seus melhores e piores momentos. Piores momentos tais que presenciei hoje. Quando entramos no metrô sentido Luz, entraram conosco cerca de 10 a 12 membros dos Gaviões da Fiel. Entre eles 2 garotas. Eles começaram a gritar dentro do vagão, cantar músicas ofensivas como ô, tomata, tal, porco e tal. Bater nas janelas do metrô, pular, empurrar as pessoas, inclusive idosos, no banco reservado e afins. Mas sabe o que foi pior, Paulinho? O que mais deu vergonha? Eles gritando, somos assassinos mesmo. Quem é anti tem que morrer. Quem é anti aqui? Se tiver, vai morrer agora. Que coisa, hein? E o tal falador, com uma touca de gavião e uma chave de roda que acabara de tirar da mochila, intimidando a todos, inclusive a mim, torcedor fiel dessa nação alvinegra, enquanto os outros no bando de loucos não paravam de cantar. As crianças já estavam chorando, pessoas de bem assustadas, um verdadeiro cenário de horror que eles estavam se deliciando de dar risada.
também cantaram uma música com o nome de um cara, não sei quem é. Pelo que eu ouvi, parecia um torcedor palmeirense que eles mataram em algum clássico. Era mais ou menos assim: ô, fulano, aquele porco também foi a gente que matou. Naquele momento, não sabia onde enfiar a cara. O que eu podia dizer para as 3 inocentes meninas que vieram para São Paulo estudar? Que é normal conviver com esse vandalismo? Que todos estão certos quando dizem que o Corinthians só tem marginal? Como a torcida que tantas vezes eu apoiei, gritei campeão, comemorei junto no estádio, estava fazendo aquilo com aquelas pessoas? Essa é a torcida do time campeão do mundo? Por sorte, descemos na Trianon e fomos realizar nosso passeio em paz. Na hora da volta do metrô, a amiga da minha amiga me puxa e diz: aquele pessoal vai estar novamente no vagão? Uma tristeza do tamanho do mundo apareceu em meus olhos. Eu engoli todo o meu amor ao Corinthians e a única coisa que eu disse foi: eu espero que não. Pois é. Triste relato. E é por isso que eu digo, né, que grande parte dos torcedores organizados, grande parte mesmo, são bandidos da mais alta periculosidade. 100% da cúpula das torcidas organizadas, 100%, são ligadas direta ou indiretamente a facções criminosas. O restante, os frequentadores, gente que fala: eu não faço nada, eu sou trabalhador, eu sou gente boa. Pode até ser, mas não se sente nem manifesta nenhum incômodo em dividir espaço com essa gente. Sequer os denuncia, em clara ação de cumplicidade. É como você conversar com aquela mulher de bandido ou com o marido de alguma bandida que vive reclamando: meu marido é bandido, meu marido faz isso, meu marido me bate, não sei o que, mas não larga o cara, se beneficia do produto do roubo e claramente conivente com essa gente. E tem gente ainda que diz que aqueles 12 que estão em Oruro são inocentes. Pois é. Besouro Suco, esses organizados dão nojo. Queria tanto que as pessoas tivessem um pouco mais de dignidade e respeito. Por falar em falta de dignidade, o PT está ajudando bastante o Corinthians nesse negócio da liberação dos CIDs da prefeitura. Tem um artigo aqui da lei 15.413, datada de 20 de julho de 2011, que diz o seguinte: artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais para a construção de estádio que venha a ser aprovado pela Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, como apto a ser sede do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. Parágrafo 1º. O estádio a quem se refere no caput deve estar concluído antes da abertura da Copa de 2014. A grande questão é a seguinte: a prefeitura liberou agora 156 milhões e não há a menor certeza, embora seja muito provável, que o Corinthians vai ter o estádio concluído para a Copa do Mundo, mas não há certeza porque não há a liberação do dinheiro do BNDES. E, por sinal, está muito difícil de ser liberado. E o próprio presidente do Corinthians tem dado declarações que se o dinheiro do BNDES não sair, o Corinthians não vai fornecer o estádio para a Copa do Mundo, vai fazer o que ele diz ser o projeto inicial, que seria o estádio para 40 e tantas mil pessoas. O que vai acontecer se o Corinthians, de fato, não entregar o estádio para a Copa do Mundo? E esses 156 milhões? O Corinthians vai devolver? Como vai devolver? Eis a questão. Outra coisa. Há um artigo também, é o artigo 5, que diz que esse dinheiro ele tem que ser dado diretamente para o investidor do estádio. No caso, a Odebrecht. E que só pode ser descontado esses CIDs no mercado após a inauguração, ou seja, após o primeiro jogo da Copa do Mundo. E o Corinthians vem dizendo para a imprensa que esses 156 milhões já seriam utilizados para abater a dívida com a Odebrecht. E a Odebrecht teria que repassar para alguém. Eu quero entender como que isso vai funcionar. Porque se a prefeitura já liberou antes e
também não vejo a inteligência do assunto de pegar esses papéis antes, sendo que não podem ser negociados agora. Então, é bom a gente observar bem, principalmente por nome de quem vão ser dirigidos esses CIDs. Porque se for por nome do Odebrecht, o Odebrecht vai ter que se virar para poder finalizar o estádio, para poder receber esse dinheiro. Se for por nome do Corinthians, é um grande risco. E se for por nome do fundo gestor, então parece que vai ter até Ministério Público na jogada. Porque esse fundo gestor é um fundo que até agora não investiu em absolutamente nada. É um fundo que trata apenas do estádio do Corinthians. Bom, voltando agora aqui, vamos falar de São Paulo. São Paulo Futebol Clube, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1, teve um problema que vai custar caro para o treinador Ney Franco, que foi a substituição do jogador Fabrício. O Ney Franco disse recentemente, depois de um caso de indisciplina explícito, né, do Ganso e do Lúcio, que saíram reclamando publicamente, né, da substituição que aconteceu com eles. O Lúcio saiu falando mais alto, né? O Ganso reclamou com o Ney Franco no banco, embora tenha sido flagrado pelas câmeras. Mas o Ney Franco, depois dos 2 episódios, deu a seguinte declaração: tivemos casos de reclamação por causa de substituições e conversei sobre isso com o time. Não admito que o jogador não aceite ser substituído. Agora vem a parte mais complicada. Se isso acontecer de novo, esse jogador não joga mais no São Paulo. Esse é o problema de você externar tudo o que pensa. Tenho certeza que o Ney Franco pensava isso quando deu a declaração. O problema é que nem tudo que a gente pensa a gente tem que declarar. Até porque pode não ter força para poder fazer na sequência. O Fabrício, quando foi substituído no jogo do São Paulo contra o Botafogo, a câmera pegou bem de close, saiu xingando, gesticulando e discutiu com o treinador do banco de reservas. E agora, se o Ney Franco deixar tudo como está, ele vai passar um atestado para os seus jogadores de que nem sempre tudo que ele fala é o que ele vai fazer. O que dá um certo problema, né, para manter o comando. E como ele vai punir o Fabrício, sendo que o Fabrício é hoje o melhor amigo do Rogério Ceni no elenco do São Paulo? É o jogador que divide o quarto com o Rogério Ceni, é o jogador que o Rogério Ceni deu declaração pública dizendo que é o jogador que mais trabalha no São Paulo. A gente sabe que não é verdade, mas foi a declaração do Rogério Ceni. Ficou numa saia muito justa o Ney Franco. O grande dilema dele agora é como não punir o Fabrício. Porque se ele não punir o Fabrício, ele não vai poder punir mais ninguém. Todo mundo que sai reclamando, ele vai ter que deixar barato. Essa é uma questão complicadíssima para o treinador Ney Franco resolver daqui por diante. Outra situação também de saia justa foi a do goleiro Denis do São Paulo, hein? Depois que a esposa deu aquela declaração dizendo que o Rogério Ceni não dava a chance nem para a mãe dele, né? A gente acredita que a esposa não deve ter tirado isso do acaso, né? Evidentemente deve ter ouvido alguém falar. Muito provavelmente o goleiro Denis. E o Denis, na saia justa, foi conversar com o Rogério, declarou aqui que foi conversar com o Rogério, que já estaria tudo bem com o Rogério, a gente nunca sabe se é verdade também, e principalmente que deu uma bronca na esposa. Deu uma bronca na esposa e disse que falou para ela jamais falar do trabalho dele. Pois é, diz aqui que é uma coisa que já está resolvida e tudo mais. O estranho foi observar o Twitter da esposa dele e não ver nenhuma crítica, né, ao gol que ele levou. Um gol de falha também, que foi o gol do Botafogo, o goleiro Denis. Nelmo Prates surge aqui também no Twitter. Nelmo Prates, que é o terror dos dirigentes esportivos do Brasil. Nelmo Prates entra em todos os Facebooks de dirigentes e coloca eles na parede. E o povo fica bravo, bloqueia ele e tudo mais. Boa noite, os jogadores do São Paulo estão nervosos porque o Juvenal puniu os jogadores de dormir em camas separadas. Brinca aqui o Nelmo Prates. Bom, o Santos confirmou
lamentavelmente, que o treinador Muricy Ramalho vai ficar mais um tempo de molho. Está fora da partida da Copa do Brasil. Quem vai comandar a equipe é o Tata. O Muricy que está se recuperando, né? Está se recuperando no Hospital São Luís. Ele está com um quadro que nunca é fácil, né? Um quadro de diverticulite. Lembrando, né, que esse é o quadro que é dado como o motivo oficial da morte do ex-presidente Tancredo Neves. Certo que hoje a ciência está muito mais evoluída, a medicina, né? Então eu creio que existem maneiras mais adequadas para tratar o quadro do Muricy Ramalho, até porque ele tem uma idade que era diferente da idade do Tancredo Neves, é bem mais novo e tudo mais. O presidente do Santos em exercício, o Odílio Rodrigues, esteve visitando o treinador Muricy Ramalho e disse o seguinte: ele está melhor, já visitei, mas as recomendações dos médicos dele é para repouso. Acredito que mesmo se o jogo fosse na Vila Belmiro, o jogo vai ser em Teresina, né, no Piauí, ele não iria dirigir a equipe. Bom, a gente torce aqui, realmente, não só para que ele, né, o Muricy Ramalho, se recupere, como também o presidente do Santos, que está numa situação difícil também, de problemas cardíacos, né, está tentando até antecipar o retorno. Eu acho que não deve, eu acho que a saúde está em primeiro lugar, embora parece que o Santos esteja numa situação diretiva melhor com o pessoal que está lá agora gerindo o Santos. Até as contas deram uma melhorada do que com o próprio Luiz Álvaro de Oliveira. Bom, o jogador que está fazendo um grande sucesso agora no Palmeiras, principalmente depois da atuação na seleção brasileira, é o Leandro. Leandro que fez gol na seleção e fez gol no Palmeiras. Só que o Palmeiras está pensando aqui em meter os pés pelas mãos. Porque o Leandro, embora tenha feito 2 gols em 24 horas, esteja realmente fazendo uma boa atuação no Campeonato Paulista, lembrando bem, Campeonato Paulista, não é o brasileiro, não é nenhum outro campeonato de nível que você possa ter um parâmetro melhor do jogador. O Palmeiras está querendo antecipar a contratação desse Leandro. O preço dos direitos econômicos do Leandro são 13 milhões de reais. É um preço salgado para um jogador que era reserva do Grêmio até então, foi dispensado do Grêmio num negócio com o Barcos, e que tem isso que é o estranho da antecipação. Esses 13 milhões de reais estão fixos para o Palmeiras até dezembro. Ou seja, é um preço estipulado. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador em dezembro, vai continuar pagando os 13 milhões de reais. Então eu acho que o Palmeiras tem sim que esperar até dezembro. Já que o Palmeiras tem a prioridade, e se depositar 13 milhões fica com o jogador, o Palmeiras tem que esperar, até porque até dezembro tem o Campeonato Brasileiro, mesmo que seja da segunda divisão, é um campeonato que o jogador vai ser mais testado do que no Campeonato Paulista. Eu acho loucura, por causa de um bom desempenho no Campeonato Paulista, o Palmeiras tentar contratar o jogador já nesse momento. E com o Valdívia já descartado, o Palmeiras pode ter 3 reforços para a partida contra o Libertad do Paraguai pela Taça Libertadores na quinta-feira. O Henrique, o Wesley e o Kleber parece que já vão estar à disposição do Gilson Kleina, né? E aqui dizem 3 reforços, na verdade eu acho que o Valdívia não jogando seria o 4º reforço. Nelmo Prates, você viu ontem no Mesa Redonda o Chico Lang criticando, chamando de Zé Mané aqueles que disseram que Brasília iria ser o estádio da abertura? Pro Chico Lang é fácil falar, porque o Chico Lang na verdade ele não tem informação nenhuma, né? Então, uma pessoa que não tem informação, ele pode falar o que quer, e também quando fala ninguém mais dá repercussão, ninguém mais acredita, então fica muito mais fácil você dizer uma coisa hoje, amanhã você fala outra, e depois não lembra o que falou. Esse é o senhor Chico Lang. Bom, Nelmo, chegou a hora aqui das pelejadas. Vamos ouvir aqui as pelejadas? Pelejadas enviadas pelo nosso ouvinte Luiz Mateuso Júnior, fisioterapeuta. Quem quiser fisioterapia, só falar com o nosso ouvinte Luiz Mateuso Júnior. Vamos para as vinhetas aqui das pelejadas. Opa, falhou. Vamos lá. As pelejadas. As pelejadas. As pelejadas.
Esse negócio desse povo me chamar de lindo aqui, eu fico até constrangido, viu? Bom, dia 8 é o dia do correio, dia dos profissionais. Sabe que o serviço de correio do Brasil é elogiadíssimo no mundo inteiro. É realmente um serviço bem eficiente. Dia também da natação, Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia Mundial do Combate ao Câncer, dia 8. Dia que também nascia em 1956 o Vicente Paulo da Silva, sindicalista e político. Nascia em Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Olha, Mateuso, eu não sei se é para comemoração, hein? Nascia também em 1963 o cantor Zeca... Cantor não, esse daqui é o apresentador, hein? É o apresentador Zeca Camargo. José Carlos Brito de Ávila Camargo. Nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 1963. Zeca Camargo que teve envolvido numa polêmica maldosa aí com o Raí, que na verdade é uma polêmica mentirosa, né? Raí e Zeca Camargo sequer se conheciam. Nascia também em 1974 o Marco Luque, o comediante do CQC. O comediante do CQC nascia em 1974. O Mazinho, também lateral esquerdo e técnico, que foi da seleção brasileira, nascia em 1966. Em 1980, nasceu o atacante do Palmeiras, aliás, o meio-campista Thiago Gentil, que fez gol ontem, né? Fez gol ontem na vitória do Palmeiras. Nascia em 1982 o volante Wendel e morria em 1973 o pintor espanhol genial Pablo Ruiz Picasso. Em 1908 era fundada a equipe do The Strongest da Bolívia, que São Paulo não gosta nem de lembrar. Um fato destacado do dia aqui pelo nosso Luiz Mateuso Júnior foi ocorrido em 1957. Aos 16 anos de idade, Pelé assinava seu primeiro contrato com o Santos. O futuro camisa 10 ganharia apenas 5.000 cruzeiros mensais. Imagina quanto o Pelé não ganharia nos dias de hoje. Vamos ver aqui a última tweetada do Nelmo. Acho que ele estava dando recado diretamente para o Leandro Quesada. Ah, tá. Fala sobre o caso do Chico Lang. Aí são semelhantes, né? Leandro Quesada e Chico Lang não fogem muito do padrão de jornalismo. Bom, é isso aí. O MediaCast Esporte Clube vai ficando por aqui, agradecendo a audiência, né? A audiência do ouvinte da Rádio MediaCast, agradecendo aqui a participação dos ouvintes pelo Facebook. Tem aqui a última tweetada do Igor Munarim. Paulo Matotti cria mal-estar com Nádia Haddad na Band. Opa, briga de mulher é sempre complicado. E a gente espera contar com a audiência de todos vocês. Na próxima quarta-feira estaremos de volta a partir das 18 horas. Programa que daqui a pouco vai estar disponível em podcast e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima!